E a liberdade? Pois é, e a liberdade? A liberdade é um conceito tão fundamental para o existencialismo e, ao mesmo tempo, pelo que a gente vem conversando nas nossas aulas da matéria, é um conceito que a gente mais confunde, no sentido que nós estamos muito acostumados a chamar outra coisa de liberdade. Nós estamos acostumados a chamar de liberdade fazer o que quiser. Fazer o que quiser, sem restrições, impedimentos, proibições, limites. Eu faço o que eu tenho vontade. Eu faço o que eu quero, no momento que eu quero, do jeitinho que eu quero. Então, ser livre é, se eu tenho vontade de agora viajar para um lugar bem paradisíaco, a liberdade é eu ter, a minha vontade agora é ir para um festão, a noite inteira, fazendo essa festa, tudo que me dá na cabeça, a liberdade da festa. A minha liberdade agora é pegar o meu prato favorito e comer, me sentindo livre, porque é isso que eu tô com vontade agora. A minha liberdade agora é mandar uma mensagem para aquela pessoa e falar para ela tudo o que eu quero falar para ela. Então, geralmente a gente pensa assim, ser livre é fazer o que eu quero, o que dá na cabeça, o que me dá vontade, sem nada me impedindo, sem nada me inibindo, sem nada me segurando. Então, ser livre é fazer o que eu tenho vontade de fazer sem que nada me segure. Será? Bom, essa é uma das concepções de liberdade. Outra concepção de liberdade que vocês falaram bastante é aquela concepção de liberdade que eu faço o que eu tenho vontade, mas considerando também a outra pessoa, os efeitos na outra pessoa, as consequências na outra pessoa. Ok, essas são algumas concepções de liberdade. Ou então a luta pelo direito à liberdade. Né? A liberdade também é muito do campo dos direitos, de uma libertação. Então, quando a gente tem, por exemplo, o direito a coisas que antes não tinham o direito ao voto, e agora as mulheres podem votar. Então é uma libertação, né? O voto a gente pode exercer nosso direito, nossa cidadania. Antes nós não tínhamos direito ao divórcio, agora tem, é uma libertação. Antes nós não tínhamos o direito a fazer determinadas coisas sem a autorização do pai ou do marido, agora tem. Então também tem esse vocabulário da liberdade como associada ao campo dos direitos, das conquistas históricas de direitos, certo? Então, a partir do que eu falei até aqui, né, a liberdade como fazer o que eu quiser, o que eu tiver vontade, o que der na minha cabeça. A liberdade como eu fazer o que eu gosto, o que eu quero, mas considerando a outra pessoa. A liberdade como um campo de direitos, do avanço dos direitos, são conceitos de liberdade que nós temos, não são? São, mas vamos esquecê-los. Vamos deixá-los de lado, não vamos seguir essas concepções de liberdade. Né? Como a gente chegou a conversar numa aula, seria mais fácil se o existencialismo tivesse escolhido outra palavra. Mas como o existencialismo não escolheu outra palavra e nós vamos pensar na matéria, na liberdade segundo o existencialismo, vamos esquecer? Vamos esquecer a liberdade como tudo posso. Vamos esquecer a liberdade de vou fazer o que der na minha cabeça. Vamos esquecer a liberdade do campo do fazer minhas escolhas como eu quero, mas pensando na outra pessoa. E vamos esquecer a liberdade dos direitos. Vamos esquecer? Ok? Então o primeiro movimento é esquecer. O segundo movimento é, então, o que é a liberdade? A liberdade para o existencialismo significa que a todo o momento da nossa vida nós precisamos escolher.
nós estamos livres para escolher. E se, como nós dissemos no vídeo anterior, não existe uma natureza, não existe uma essência nos definindo, não existe um destino nosso a ser seguido, o que vai me tornar quem eu sou? O que vai tornar minha vida como ela é? Minhas escolhas, a minha liberdade. A cada vez que eu escolho, eu estou participando nessa construção de quem eu sou e participando nessa construção de como será a minha vida. E eu não posso pensar que essas escolhas são determinadas por algo dentro de mim, ou fora de mim, ou acima de mim. Não. O que me torna quem eu sou são as minhas escolhas, e quem faz minhas escolhas sou eu. Sou eu que sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou livre. Então, livre é uma característica definidora da experiência humana. A todo o tempo nós somos livres. E nós somos livres não para fazer tudo o que quiser, não para fazer o que der na cabeça, não. Nós somos livres dentro daquela determinada situação, dentro daquela determinada experiência vivida. Então, as nossas escolhas participam em quem nós somos, desde as escolhas que a gente costuma pensar como escolhas significativas e decisivas na nossa vida, a escolha de um curso que eu vou estudar, a escolha de uma profissão que eu vou exercer, a escolha de uma cidade que eu vou morar, a escolha de um relacionamento, uma pessoa com quem eu me caso, a escolha de ter filhos. Sim, essas escolhas vão participando e são importantes na formação de quem somos. São escolhas, inclusive, que tem todo um movimento nosso de processo de escolha, dos conflitos, das ponderações, do ou isso ou aquilo, né? Como que essas escolhas são feitas, tem muito do nosso modo de existir ali. Tem muito do nosso modo de existir e de nos tornar quem somos. Essas grandes escolhas expressam a nossa liberdade, e outras escolhas que expressam a nossa liberdade são aquelas que parecem bem pequenininhas, mas quando somadas, a gente vê o quanto a liberdade está atravessando cada momento, cada situação da nossa vida. Então, se eu escolho ouvir uma música, se eu escolho ler uma notícia, se eu escolho estudar um livro, se eu escolho o que eu vou comer no almoço, cada escolha, elas vão se somando, e elas vão formando o nosso modo de existir, o nosso modo de ser no mundo. E o modo de ser no mundo vai nos tornando quem somos, né? A existência precede a essência. Então, desde as escolhas, né? Eu acordei, o que é que eu vou tomar no café da manhã, né? Eu vou escrever uma mensagem para essa pessoa, como que eu vou falar na mensagem com essa pessoa? Agora eu tô em dúvida, será que eu tiro um cochilo? Será que eu estudo mais um pouco? Cada escolha dessa vai participando e quem nós somos. E tem aqueles momentos que a gente diz assim, não, mas eu não tenho escolha. Eu não tive escolha. Nossa, se eu fizesse isso, a minha mãe ficaria muito chateada. Nossa, se eu fizesse isso, o meu chefe ficaria muito bravo. Nossa, se eu fizesse isso, eu poderia ser punido. Eu não tive escolha. Sim, você teve escolha. Você teve escolha de não decepcionar a sua mãe, de não irritar o seu chefe, de não se submeter a uma punição. Então, não é porque uma escolha nossa tem consequências, inclusive consequências em outras pessoas que nos importam, que deixa de ser uma escolha.
continua sendo uma escolha e nós continuamos como responsáveis por essa escolha. Então, para o existencialismo, a liberdade ela está muito associada à responsabilidade. Escolher não é escolher o que eu quero, o que me dá na cabeça, o que eu tenho vontade, independentemente das consequências. Não, escolher é escolher sabendo que mesmo que eu escolha e tenha consequências ruins para outra pessoa, mesmo que eu escolha e tenha consequências ruins para mim, mesmo que eu escolha e tenha consequências que eu não tinha previsto, que não tem como eu saber que consequências serão, mesmo que eu escolha e muito das consequências que eu escolho não depende da minha escolha, não sou eu que controlo, mesmo que eu escolha e eu não possa, antes de escolher, avaliar qual é o alcance da minha escolha, quais são os efeitos da minha escolha, mesmo que eu escolha em qualquer uma dessas condições, a responsabilidade pela escolha é minha. Sou eu quem escolho e sou eu que sou responsável por essa escolha. E a cada vez que eu escolho, eu estou exercendo a minha liberdade. Ai, mas eu não quero escolher. Escolher é muito difícil, eu prefiro não escolher, eu vou ficar paradinha aqui e não vou escolher. Pois é, ficar paradinha aqui também é uma escolha. Quando a gente imagina que por não dizer alguma coisa, não fazer alguma coisa, não tomar alguma iniciativa, não se posicionar, a gente não está escolhendo? Estamos escolhendo sim. Estamos escolhendo não dizer, escolhendo não fazer, escolhendo não se posicionar. É uma escolha. É uma expressão da nossa liberdade. Então, para o existencialismo, nós não temos a escolha de não escolher. Nós somos sempre livres. Sempre livres. E uma liberdade de precisar escolher a cada momento. E essa escolha que eu faço a cada momento vai participando em me tornar quem eu sou. E essa escolha que vai participando em me tornar quem eu sou, é importante que eu assuma essa dimensão de ser responsável por ela. Assuma essa dimensão da responsabilidade. Certo? Então, se toda liberdade tem essa responsabilidade, existe uma outra característica importante da liberdade aí. Se a liberdade é inescapável no que somos, nós somos sempre livres e escolhemos a cada momento, a liberdade não é algo divertido, gostoso, aquela liberdade da conquista, como a gente falou no caso dos direitos. Não é a liberdade de vou viajar para onde eu quiser, não é a liberdade de vou na festa e vou fazer tudo nessa festa e vou fazer o que, não, e também não é a liberdade do vou lutar pela liberdade, vou avançar na liberdade dos direitos, não é a liberdade da luta, é outra liberdade. Então, se a liberdade não é essa liberdade do tudo posso, do tudo quero ou de avanço na luta da conquista dos direitos, e sim uma liberdade existencial, uma liberdade de que a todo momento nós fazemos escolhas e a todo momento nós somos responsáveis por essas escolhas, não é a liberdade do tudo quero, é a liberdade de ser livre mesmo quando eu preciso escolher entre coisas que eu não quero. Mesmo quando eu preciso escolher dentro de condições muito difíceis, muito restritivas, com muito impedimento. É a liberdade de escolher mesmo quando a situação em que eu escolho, ela não tem algo que eu considere favorável ou que eu considere que corresponde a algo que eu gostaria de escolher. Não, eu sou responsável pela minha escolha, mesmo que as condições dessa escolha não seja eu que controlo.
Então, ser responsável pelas nossas escolhas, mesmo que não seja a gente que determine as condições dessa escolha, culmina em angústia. Para o existencialismo, não tem como a gente pensar na nossa existência sem pensar na liberdade. Não tem como pensar na liberdade sem pensar na responsabilidade. E não tem como pensar na responsabilidade sem pensar na angústia. A angústia também é parte inescapável da nossa condição existencial. Então a gente vai olhar para esse conceito de angústia no nosso próximo vídeo.